Existe uma razão pela qual algumas pessoas permanecem inabaláveis, não importa o que aconteça. O mundo joga o caos em cima delas, pessoas as insultam, planos dão errado, sofrem um revés atrás do outro. E ainda assim, elas continuam calmas, como se a tempestade não as tocasse. O que elas sabem que você não sabe? A maioria das pessoas vive a vida reagindo a tudo. Alguém as fecha no trânsito, e a raiva é instantânea. Um colega de trabalho faz um comentário passivo-agressivo, e o humor delas é arruinado. Um estranho lhes lança um olhar esquisito, e a insegurança aparece. Mas se você pudesse se libertar de tudo isso, e se nada, nenhuma pessoa, nenhuma situação, nenhuma força externa, tivesse o poder de te afetar, nunca mais. Carl Jung acreditava que a maioria das pessoas é prisioneira de suas próprias reações. Elas pensam que o mundo está fazendo coisas com elas, quando na verdade, elas são apenas espelhos refletindo tudo que ainda não dominaram dentro de si mesmas. Aqui está a verdade. Nada pode te afetar, a menos que encontre algo dentro de você para se agarrar. Se alguém te chama de estúpido e você sente raiva, é porque uma parte de você teme que isso possa ser verdade. Se alguém te ignora e você se sente magoado, é porque uma parte de você ainda busca a aprovação dos outros. É por isso que duas pessoas podem enfrentar exatamente a mesma situação e reagir de maneiras completamente diferentes. Nunca é sobre o que acontece, é sobre o que está acontecendo dentro de você. Você pode chamar isso de trabalho com a sombra. O processo de tornar o inconsciente consciente, de reconhecer que cada irritação, cada frustração, cada gatilho emocional é, na verdade, uma mensagem de dentro. A maioria das pessoas foge desses gatilhos. Elas tentam silenciá-los, ignorá-los, culpar o mundo por fazê-las se sentir assim. Mas aqueles que realmente despertam percebem algo revolucionário. O mundo exterior é apenas um reflexo do seu mundo interior. E no momento em que você entende isso, você destrava algo poderoso, a capacidade de controlar sua realidade, dominando a si mesmo. Mas aqui está o problema. A maioria das pessoas não quer ouvir isso. Elas preferem acreditar que o chefe, o ex-parceiro, as circunstâncias ou até a má sorte são os culpados por seu sofrimento. É mais fácil acreditar que a vida é injusta do que aceitar que talvez seja você quem está dando poder a tudo isso. Mas para aqueles que estão dispostos a olhar mais fundo, que estão dispostos a parar de culpar e começar a observar, um nível totalmente novo de liberdade se torna possível. E a melhor parte, quando você para de reagir, você para de ser controlado. Você não precisa evitar pessoas negativas. Você não precisa controlar situações. Você simplesmente se torna imune. Não indiferente, não sem emoções, mas completamente intocável. A ilusão do controle e a liberdade de deixar ir. A maioria das pessoas passa a vida inteira tentando controlar coisas que nunca foram feitas para serem controladas. Elas querem que as pessoas gostem delas, que a vida seja previsível, que tudo saia do seu jeito. E quando isso não acontece, elas sofrem. Ficam com raiva quando alguém as desrespeita, sentem-se traídas quando a vida não segue o plano. Elas levam tudo para o lado pessoal, como se o universo as tivesse escolhido para algum tipo de teste cruel. Mas aqui está a verdade: nada neste mundo está realmente sob seu controle, exceto uma coisa: a sua percepção. Carl Jung entendia algo que a maioria das pessoas nunca percebe: o mundo fora de você é neutro. Não é bom nem mal, gentil nem cruel. Ele apenas é. A única coisa que o faz parecer positivo ou negativo é o filtro através do qual você o vê. Pense nisto. Duas pessoas podem passar exatamente pela mesma experiência: um término de relacionamento, uma perda financeira, um fracasso. Uma pessoa entra em uma espiral de autodestruição, convencida de que perdeu tudo. A outra pessoa vê isso como uma lição, uma oportunidade de crescer, um caminho para algo melhor. A diferença? A percepção delas. Jung disse uma vez: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Isso significa que, enquanto você não estiver ciente das histórias que conta a si mesmo, sobre as pessoas, sobre o sucesso, sobre o seu próprio valor, você continuará a reagir cegamente, pensando que a vida está acontecendo com você, em vez de perceber que tudo está acontecendo por causa de você. É aqui que as coisas ficam interessantes. Quanto mais você tenta controlar o mundo externo, mais poder você dá a ele sobre você.
No momento em que você precisa que alguém te respeite, essa pessoa tem poder sobre você. No momento em que você precisa que uma situação aconteça de um certo jeito, ela te controla. No momento em que você precisa que a vida seja justa, você se prepara para a decepção. Mas quando você abandona a ilusão do controle, tudo muda. De repente, você está livre. Livre da necessidade de aprovação. Livre do medo do fracasso. Livre do esforço exaustivo de tentar fazer o mundo se curvar às suas expectativas. Pense bem. As pessoas que são verdadeiramente intocáveis na vida não são aquelas que controlam tudo. São aquelas que dominam a si mesmas. São as que permanecem calmas na tempestade, inabaláveis no caos, indiferentes a insultos, sem medo diante da incerteza. Elas sabem algo que a maioria não sabe. O controle é uma ilusão. E no momento em que você para de persegui-lo, você se torna verdadeiramente poderoso. E aqui está o paradoxo. Quando você para de precisar que as coisas aconteçam do seu jeito, muitas vezes elas acontecem. Quando você para de temer o que as pessoas pensam, você naturalmente se torna mais confiante. Quando você para de perseguir o sucesso por desespero, as oportunidades começam a aparecer sem esforço. Quando você para de resistir à vida e começa a fluir com ela, tudo parece se encaixar. Isso não é apenas filosofia, é neurociência. Estudos em psicologia cognitiva mostram que quanto mais obcecados estamos em controlar algo, seja uma pessoa, um resultado ou até nossos próprios pensamentos, mais criamos resistência. É por isso que pessoas desesperadas por amor o repelem, porque pessoas aterrorizadas pelo fracasso se sabotam, e porque aqueles que se apegam ao controle acabam se sentindo os mais impotentes. Então, a questão é: você está vivendo em reação ou está no controle da sua percepção? Porque quando você percebe que nada fora de você tem poder sobre você, a vida começa a parecer um jogo completamente diferente. A mente inabalável. Como não se abalar com nada? Imagine um cenário. Você está andando na rua, cuidando da sua vida, quando de repente alguém grita um insulto para você. Talvez te chamem de tolo, fraco ou digam que você nunca será ninguém. Agora, pare por um segundo. O que acontece dentro de você nesse momento? A maioria das pessoas ficaria na defensiva ou se sentiria magoada. Suas emoções as dominam antes mesmo que tenham tempo de pensar. O coração acelera, a raiva surge, ou elas repetem o insulto várias vezes na mente, alimentando a frustração. Mas agora imagine uma resposta diferente. Absolutamente nada. Nenhuma reação, nenhum pico emocional. Apenas uma percepção calma de que isso não tem nada a ver comigo. Isso é o que os estoicos, os mestres Zen e até Carl Jung entendiam profundamente. Nada fora de você tem poder de te perturbar, a menos que você dê permissão. Mas vamos mais fundo. Porque a maioria das pessoas é afetada. Porque elas se identificam com um eu falso, uma frágil construção mental baseada em opiniões, validação e apego a resultados. É por isso que reagem tão fortemente quando desafiadas. Não é apenas um insulto, é uma ameaça à identidade delas. Jung falava do eu sombra, a parte oculta da nossa mente que guarda todos os medos, inseguranças e feridas não resolvidas que nos recusamos a encarar. Quando alguém provoca uma reação emocional em nós, essa pessoa não está criando dor. Está revelando a dor que já estava lá. Pense nisso. Se você estivesse verdadeiramente em paz consigo mesmo, o insulto de alguém não significaria nada. Seria como gritar com uma montanha. O som simplesmente ecoa de volta, sem resposta. Então, a verdadeira pergunta é: por que você está reagindo? Se alguém te chama de fracassado, isso te atinge porque, no fundo, você teme que possa ser verdade. Se alguém te desrespeita, isso te enfurece porque você anseia por reconhecimento. Se as coisas não saem do seu jeito, você perde o controle porque está apegado a um resultado específico. O problema não é o mundo. O problema é a maneira como você se vê. O verdadeiro poder não está em silenciar o mundo, evitar críticas ou eliminar problemas. Está em desenvolver uma mente inabalável. Uma mente que não precisa de validação externa. Uma mente que não desmorona diante de obstáculos. Uma mente que entende que todo controle começa e termina com a percepção. Isso não é apenas filosofia. É condicionamento psicológico. Estudos mostram que a reatividade emocional é um hábito. O cérebro desenvolve caminhos neurais que reforçam as reações,
o que significa que quanto mais você deixa o mundo exterior controlar suas emoções, mais automático isso se torna. Mas aqui está a boa notícia. Você pode reprogramar isso. Neurocientistas descobriram que, através da atenção plena, da mudança na forma de ver as coisas e da exposição ao desconforto, você pode literalmente treinar seu cérebro para ser menos reativo. Com o tempo, insultos param de te atingir, fracassos não te definem, a incerteza não te assusta mais. Nesse ponto, você se torna intocável. Não porque o mundo mudou, mas porque você mudou. Há algo estranho na natureza humana. As pessoas acreditam que estão reagindo ao mundo, mas na realidade, estão reagindo a si mesmas. Imagine isto: alguém te insulta. As palavras te atingem como uma faca. Mas pare por um segundo. Onde você realmente sente a dor? Não está nas palavras. Está no significado que você atribuiu a elas, nas feridas ocultas que elas tocaram, nas histórias que você carrega em seu subconsciente. Carl Jung sabia disso muito bem. Ele disse uma vez: tudo o que nos irrita nos outros pode nos levar a um entendimento de nós mesmos. Essa é a verdade brutal que a maioria das pessoas não quer aceitar. Nada fora de você tem poder sobre você, a menos que você dê poder. Pense nisso como um espelho. Se o seu reflexo no espelho de repente franzisse a testa para você, você não ficaria com raiva do espelho. Você perceberia que ele está apenas refletindo o que você está fazendo. No entanto, quando a vida faz o mesmo, quando as pessoas provocam emoções em nós, reagimos como se o espelho fosse culpado. Apontamos o dedo, exigimos que os outros mudem, em vez de perceber que é apenas o nosso mundo interior projetado para fora. A verdadeira questão é: por que damos tanto poder às coisas fora de nós? A razão é simples: apego. Quando sua identidade está ligada a coisas externas, opiniões, validação, resultados, você sempre estará à mercê delas. Mas e se você não jogasse esse jogo? E se, em vez de reagir, você se tornasse aquele que observa? Distanciar-se não é sobre se tornar sem emoção. É sobre se tornar intocável. É sobre perceber que você não é asterisco as emoções. Você é a consciência por trás delas. Pense em uma tempestade. Ela ruge, raios caem, o vento uiva. Mas, acima de tudo, o céu permanece intocado. Você é o céu, não a tempestade. É por isso que o maior poder não está em controlar o mundo. Está em controlar a sua percepção dele. E aqui está a melhor parte. Quando você para de reagir, você começa a controlar a própria realidade. As pessoas sentem isso. Elas não conseguem te abalar. Elas não conseguem te manipular. Elas não conseguem influenciar sua paz. Porque agora você é o dono da sua energia. Então, a questão é: como você assume esse estado de presença intocável? É o que vamos descobrir a seguir. Começa com uma mudança radical de consciência. Entender que você nunca esteve reagindo ao mundo, apenas à interpretação da sua mente sobre ele. Pense nisto. Duas pessoas podem viver exatamente a mesma situação e sair com emoções completamente diferentes. Alguém esbarra em você na rua. Uma pessoa dá de ombro, se segue em frente. Outra leva para o lado pessoal, remoendo a raiva por horas. O evento é o mesmo, mas a resposta é totalmente diferente. Por quê? Porque a reação nunca foi sobre o evento, foi sobre a percepção da mente sobre ele. Carl Jung falava frequentemente sobre o eu sombra, as partes inconscientes da nossa mente que suprimimos, as feridas que escondemos, as emoções que rejeitamos. E, no entanto, são essas mesmas coisas que nos controlam. Porque certas palavras nos atingem, porque certas pessoas nos irritam, porque elas estão tocando em partes de nós que não enfrentamos totalmente. Se alguém pode manipular facilmente suas emoções, é porque essa pessoa está segurando um pedaço de você que você ainda não assumiu. O truque para se tornar inabalável não é suprimir as emoções, é reconhecê-las plenamente e tirar o poder delas. Em vez de lutar contra seus gatilhos, estude-os. Em vez de culpar as pessoas por provocarem emoções, pergunte: que parte de mim está sendo exposta aqui? Imagine um tabuleiro de xadrez. A maioria das pessoas passa a vida jogando como as peças, reagindo a cada movimento, sendo pega no jogo. Mas a verdadeira maestria está em se tornar o jogador, aquele que vê o tabuleiro inteiro. Melhor ainda, torne-se a pessoa que observa o jogo de cima, vendo todos os movimentos antes que aconteçam.
Isso é o que o distanciamento emocional realmente é. Não é indiferença, mas maestria. Você não está ignorando as emoções. Você as está entendendo tão profundamente que elas não te controlam mais. Você se torna um observador em vez de um prisioneiro de suas reações. E aqui está a parte incrível. Quando você para de reagir, o mundo começa a responder a você. As pessoas sentem sua energia mudar. Você não persegue mais a validação. Então as pessoas a buscam em você. Você não reage mais à negatividade. Então ela perde o poder sobre você. Você deixa de ser um fantoche do mundo e começa a ser quem puxa as cordas. A chave é a autoconsciência em tempo real. A cada momento, você tem duas escolhas: reagir sem pensar ou observar com consciência. Na próxima vez que alguém tentar te provocar, perceba a si mesmo naquela fração de segundo antes de reagir. Sinta o gatilho surgir, mas em vez de agir, apenas observe. Como um cientista observando um experimento, distanciado, curioso. Esse é o momento de poder. Mas como você aprimora essa habilidade até que se torne natural? É nisso que vamos mergulhar a seguir. No momento em que você para de deixar o mundo puxar suas cordas, você retoma o controle. Domine suas reações e você dominará sua realidade. Se isso fez sentido para você, deixe um comentário abaixo. Qual foi a sua maior descoberta? E se você está pronto para continuar expandindo sua mente, clique no botão de curtir e se inscreva para não perder o que vem a seguir. Nos vemos no próximo vídeo.